Nem todo mundo sabia, mas o nome dele é Colano. A gente vê realmente quem são amigos nessas horas, porque toda a igreja foi convidada. Muitas pessoas foram chamadas, mas nem todos tiveram coragem de vir, porque realmente choveu bastante. A estrada não é muito favorável para esse tempo, então a gente também tem que reconhecer. Mas os verdadeiros amigos, eles enfrentam tempestade para chegar a abraçar o aniversariante. 18. O que falar para um camarada de 18 anos? Mas a palavra do Senhor, ela tem ensinamento para tudo. Provérbios 22:6, muitos aqui sabem de cor. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Criança é criança. E quando você vai falar de Provérbios 22:6, é para um aniversáriozinho de criança. Não é para 18. 18 já é Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, tem uma mensagem que já não é mais para criança, agora é para... Agora é para a idade do Colano. 18. Eclesiastes no capítulo 12. Lembra-te também do teu Criador no dia da tua mocidade. Mocidade. Colano chegou na idade da mocidade. Agora ele é um jovem. Agora ele não é mais uma criança. As crianças devem ser educadas para os pais, não com 4, 5, 6, porque às vezes a gente pensa que ensinar, corrigir, educar desse tamanho aí, não, é muito pequeno. Espera crescer mais um pouquinho. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo e torna-se rapazinho e daí a pouco torna-se jovem e não foi corrigido. Aqui diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho nele prazer. A palavra do Senhor, ela é bem sábia em dizer que nós devemos lembrar do nosso Criador, do nosso mantenedor. O homem faz planos, mas o executar é de Deus. O executar os seus planos é de Deus. O plano hoje aqui era para esse quintal estar cheio de mesa, cadeira, bolo, salgadinho, bastante coisa. Está tudo preparado. Eles prepararam de uma forma, mas Deus permitiu que executasse de outra. Tem alguém aqui chateado com Deus porque choveu? Alguém está aborrecido? Senhor, no dia do meu aniversário, 18 anos, agora olha o que o Senhor manda para nós, chuva, exatamente na hora da comemoração. Não. Você sabe por quê? Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Nós não sabemos o que falamos e Deus sabe o que faz. Então, cabe ao Senhor decidir o que é o melhor para cada um de nós. Nós devemos, em todos os momentos, lembrar que o Senhor é quem nos sustém e nos mantém. O Senhor é quem sustém e mantém o Nicolas. E eu gostaria de lembrar aqui, e eu vou deixar como exemplo para o Nicolas, que está completando 18 anos. Jacó tinha 12 filhos. 12 filhos, ele pôde escolher entre os 12 alguém para ser mais amado, alguém para ser mais cativado, alguém para ser mais mimado. E alguém sabe quem foi que ele escolheu? Não. José. Por que é que ele escolheu José? Porque era o mais queridinho, era da esposa querida, era... Irmãos, eu ouvi um sermão uma vez e eu falei assim, poxa vida, ninguém fala disso. Vocês sabem por que Jacó escolheu José para ser o seu queridinho, o mais mimado, o mais
destacado entre os outros 11 filhos? Porque tudo o que o seu pai pedia, ele fazia. José, ele era queridinho porque ele era obediente. O Nicolas não tem com quem se comparar aos irmãos. Ele é único, ele é filho único. Mas esse senhor, com esses 12 filhos, ele escolheu ele não por ser o menor, não por ser o mais interessante, é porque tudo que ele pedia, ele fazia. E você já notou que o pai que tem mais de um filho, o filho que é mais obediente, ele ganha mais apreço, ele ganha mais benefício, ele é mais acariciado? Porque qual a mãe que gosta de mimar um filho desobediente? Vocês lembram da missão que Jacó deu para José, quando os irmãos dele foram campear, cuidar de gado? Ele falou, olha, eu tenho uma missão para você. E a missão dele é ir ao encontro dos seus 11 irmãos. E ele não se tubiou. Ele nem pensou em falar, não, é muito longe, eu não conheço, não sei onde eles estão, eu não tenho como ir, não vou conseguir achar. Ele nem pensou em falar isso. Na hora, ele aceitou o desafio, o pedido do pai e foi. Chegou num certo lugar onde eles deveriam estar e eles já não estavam mais por ali. Se fosse um filho desobediente ou um filho que não ligasse para aquilo que o pai dele tinha pedido, sabe o que ele teria feito? Dali mesmo, dado meia volta, voltado e falar, pai, rodei tudo lá, não vi ninguém. Rodei, olhei, procurei, não tinha ninguém lá, nem sinal deles tinham lá. Não. Ele chegou, não achou os irmãos, começou a procurar e perguntar, até alguém chegar para ele e falar, olha, realmente eles estavam por aqui. Só que eles saíram, eles foram procurar um lugar melhor para o gado e eles partiram naquela direção. E ele foi atrás. Ele não desistiu da sua missão. Aí o motivo dele ser o queridinho do papai. O Nicolas, com certeza, ele é o queridinho da mamãe, ele é filho único e outra, ele é obediente. Ele é obediente. E ele é considerado, eu nem sabia disso, como tesouro. Sabe o que é tesouro? Mas vocês sabem o que é tesouro? O tesouro da mamãe é algo de valor. Isso daí, irmão, é muito bom. É muito bom um filho receber da mãe, o queridinho da mamãe, o tesouro da mamãe. Colocar um filho de 18 no status. Vocês sabem o que quer dizer status? Posição elevada. Posição de honra. Isso daí quer dizer status. Então, para você colocar no seu status, não é qualquer pessoa que você pode colocar no seu status. E o Nicolas está no status da mãe. Isso daí é um motivo de honra para ele e para sua mãe. Então, o conselho que eu te dou, Nicolas, siga o exemplo de José, não para ser mimado, mas em obediência. José era o mais obediente. E por isso ele foi muito abençoado. E José, ele tinha um destaque na vida dele, que a palavra diz, é que ele era muito temente ao Senhor. Procure destacar isso na sua vida. Seja um jovem, seja um rapaz obediente ao Senhor. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Ao você fazer alguma coisa, tomar alguma decisão na sua vida, coloque Deus em primeiro lugar.
José ele estava, depois de passar por uma situação muito triste na vida dele, de ser vendido como escravo, Deus honrou ele, porque ele honrava a Deus. Deus honrou José. E depois dele ser aprisionado, depois dele passar por várias situações difíceis e não desonrando a Deus, mesmo lá na prisão, mesmo sofrendo, ele não desonrou a Deus, Deus resolveu honrar a José, dando a ele discernimento de interpretação de sonhos. Quando ele estava na prisão, ele interpretou 2 sonhos, e o sonho que ele interpretou, cumpriu. E quando chegou o sonho do rei, alguém que ele havia interpretado o sonho falou, ó, eu conheço um camarada aí que vai interpretar os seus sonhos. Então foram lá, chamaram José, e chegou, apresentou ele diante do rei, e ele interpretou o sonho do rei exatamente da forma que Deus havia mostrado para ele. Nessa interpretação que José deu para o rei, alguns conselhos dados ao rei, imagine vocês como é Deus. Um escravo dando conselho para o rei. Um escravo dando conselho para o seu senhor. Quem tem essa capacidade? Somente Deus. Deus deu a ele esse discernimento. E quando ele deu o conselho para o rei virou e falou assim, onde em todo o meu território, onde encontrar uma pessoa com essa capacidade? A capacidade que Deus havia dado para ele, devido a ele ser temente ao Senhor. Então, se você for temente ao Senhor, você pode ter certeza que o seu caminho de prosperidade, ele é garantido. E ele é garantido por Deus, o Criador do universo, o seu mantenedor, o que nos mantém. Ele é a sua garantia. E uma coisa interessante, nós fazemos promessa, mas na maioria das vezes nós não conseguimos cumprir as nossas promessas. Mas a promessa de Deus, ela jamais deixa de ser cumprida. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E você pode ter certeza que as promessas de Deus feitas na sua vida, ela vai ser real. Ela vai ser cumprida. Ela vai ser uma verdade na sua vida. Você nunca, olha só o que eu vou te falar, você nunca vai perder por você ser fiel ao Senhor. Às vezes, a gente pensa assim, poxa vida, hoje os jovens, eles, vamos dizer assim, os jovens do mundo, eles não namoram, eles ficam. Hoje em dia, para você chegar no mundo aí fora e dizer que você vai casar, olha a palavra, irmão, você fica até envergonhado de falar, você vai casar virgem. Isso para o mundo é uma vergonha, mas isso para Deus é uma honra. Isso para Deus é uma honra. A pessoa que se casa virgem, para Deus ele tem um destaque, porque ele honrou o nome do Senhor. Ele confiou nas promessas do Senhor. E é muito bom quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e aceitamos os conselhos de Deus para a nossa vida. Então, 18 chegou, agora você é um rapaz, agora você tem outras responsabilidades, agora você tem outros objetivos, agora você começa a viver uma vida de jovem. Daqui a pouco você é um adulto. Quando eu me casei, eu tinha 25 anos, eu falava assim, nossa, eu estou doido logo para completar 40 anos, para ter minhas coisas e adquirir. E hoje eu estou pensando assim, poxa vida, já vou fazer 60. Nossa, como o tempo voa, como o tempo passa rápido.
como o tempo não espera ninguém. O dia de hoje, ninguém sabe mais nada e não consegue fazer nada por ele, porque ele já é passado. Ele já ficou no passado. Você tem que pensar no seu hoje, no seu dia a dia. Você tem que pensar daqui para frente, quem vai ser o Nicolas? Que tipo de filho quer ser o Nicolas? Que tipo de servo de Deus quer ser o Nicolas? Você quer ter destaque na vida? Você quer ser bem-sucedido na vida? O único conselho, o único mandamento na Bíblia que vem com promessa, alguém sabe qual é? Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que você seja feliz. É isso que o mandamento quer dizer. Honra seu pai e a sua mãe para você ser feliz, para você viver momentos felizes. E esse mandamento, eu vou falar uma coisa para vocês, ele é real. Esse mandamento, ele é real. Eu vou finalizar com uma história minha. Vou finalizar com uma história minha. Quando eu casei, eu era uma pessoa assim, a gente não tinha bens, a gente não tinha nada, a gente sobrevivia. A gente passava vontade de ter as coisas, a gente passava vontade de possuir, comer, divertir. A gente passava várias dificuldades na vida e eu falei assim, puxa vida, tanto que eu queria ter isso, tanto que eu queria ter aquilo, tanto que eu gostava de comer isso, comer aquilo, outro. E eu falava assim, mas não é a minha condição, eu tenho que deixar isso para quem tem condição. Não é a minha, eu vou me contentar com o que eu tenho. E a minha mãe, meu pai morreu, eu tinha acho que 7 anos de idade. E a minha mãe me criou, eu e as minhas irmãs.